Esses dias que estamos ficando mais tempo dentro de casa, juntos, algo me chamou muita atenção, até mesmo nas redes sociais. É como as pessoas estão chamando umas às outras. E eu comecei a observar, e eu vou dar um exemplo para você. Você chega para uma pessoa, começa a conversar com ela e fala assim: Você se lembra do fulano? E fala o nome. Aí ela fala: Não, não me lembro, não. Aquele que trabalhava em tal lugar, não, não sei quem é. Aquele que fazia tal coisa, que foi naquela reunião, que foi naquela festa conosco e a pessoa não se lembra. Até que você fala o apelido dela. Quando você fala o apelido, ela responde: Ah, por que você não falou antes? Se você tivesse falado antes, com certeza eu ia me lembrar. E o que acontece com essas pessoas que vivem debaixo de apelidos? Elas estão perdendo a sua identidade. E muitas das vezes esses apelidos, eles são palavras negativas, porque se referem a problemas que às vezes a pessoa teve na vida e aquilo marcou, ou algum preconceito, ou alguma fraqueza da pessoa, um defeito físico, uma falha mental. São tantos motivos para que encaixe o apelido na pessoa e aquilo se torna como se fosse um peso na vida deles. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, há muitos anos atrás, quando eu assistia novelas, hoje eu não gosto mais, não assisto, mas naquela época a gente sempre via os casais principais, né? Eles recebiam um nome, que era o personagem que eles iam interpretar, eles se apaixonavam. E dali a algum tempo você percebia que eles se casavam. E de repente você lia uma notícia num jornal, numa revista, que aquele casamento tinha terminado. Por quê? Porque quem se apaixonou ali, a paixão foi os personagens, é o que eles representavam, é o que eles fingiam ser. E quando eles estão convivendo debaixo do mesmo teto, da mesma casa, e que eles descobrem quem realmente eles são, então o amor acaba, o amor termina. Aí vem frustração, decepção, a perda do amor ao próximo, a desconfiança, são tantas coisas negativas que vêm para essas vidas. E eu tenho um outro exemplo para dar para vocês. Eu conheço uma família até numerosa, que assim que quando as crianças nasciam, eles recebiam o nome, né? E dali a algum tempo você ia ver a criança já estava sendo chamada por um apelido. E eles carregavam esses apelidos uma vida inteira. Eles eram só chamados pelos apelidos. E o que eu observei depois que a gente estuda e conhece a palavra de Deus, o que eu observei é que essa família, eles eram muito infelizes. E eles viviam debaixo de um complexo de inferioridade muito grande. E por quê? Eu comecei a orar e a buscar de Deus uma explicação para isso. E o que veio ao meu coração, eu quero dividir com vocês. É como se Deus falasse comigo que quando uma criança nasce, o primeiro presente que ela recebe é o nome. E esse nome, quando ele é substituído por um apelido, é como se fosse roubado aquele presente daquela criança, como se ele não merecesse aquele título, que ele não merecesse mais ser chamado pelo nome que escolheram para ele. E você vê que tem pessoas que se justificam, é um apelido carinhoso, mas precioso mesmo. É o nome que o seu pai, a sua mãe, uma pessoa que quis muito que você nascesse, que esperou com ansiedade pelo seu nascimento, escolheu. E você vê que o nome, ele é ele vem do coração, da alma, com sentimentos, porque ele é dado a uma criança antes de nós conhecermos, antes dele nascer. O apelido não. O apelido ele vem depois, quando você convive com a pessoa,
quando você já começa a observar a pessoa. Então é como se fosse realmente mesmo uma crítica, um deboche. E eu fico imaginando a influência que isso tem no plano espiritual. Quando uma pessoa é chamada pelo apelido e ela responde. Quando ela responde, ela concorda. Ela acha que está certo, que é aquilo mesmo. Quanto pai, mãe, quantos amigos que vão para a igreja e começam a orar por uma pessoa, e você vê que é uma coisa tão forte que ali na oração eles não falam o nome da pessoa, eles falam o apelido. E eles apresentam essa pessoa diante de Deus pelo apelido. E atrás do apelido vem várias outras conotações, várias outras palavras que expõem essa pessoa no plano espiritual, porque às vezes você fala o apelido e fala, ele faz isso, ela faz aquilo, ele está passando por esse problema. E eu sinto muito em ter que te informar que Deus, ele não reconhece apelido. Eu separei aqui uma palavra de Deus para estar lendo para vocês o que se refere a isso. Olha, está lá em Isaías 45, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Está dentro da palavra de Deus. Por amor a meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Também tem uma outra palavra aqui que eu deixei separadinha para estar lendo para vocês. Apocalipse 3, 5 diz assim: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E agora? Quantas pessoas viveram uma vida inteira debaixo de um apelido? Mas Deus me deu uma outra palavra. E eu estou lendo agora para vocês, fica em Lucas 23, 34. Na palavra de Deus diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando Jesus ele falou, ele deixou escrito para nós, né, esse versículo. Aqui ele é como se ele intervesse debaixo de tanto sofrimento, de tanta humilhação. Aquele momento ali, Jesus passava por uma tortura emocional, psicológica, era a mente santa, lutando num corpo humano. E apesar de tudo isso, ele ainda entrou na nossa frente e nos justificou diante do Pai. E falou: Pai, eles não sabem com quem eles estão falando, eles não sabem o que estão dizendo, eles não sabem o que fazem. E até hoje, Jesus nos justifica diante do Pai. Mesmo quando a gente peca, a gente erra, a gente se arrepende e mostra esse arrependimento a Deus. Nós temos a chance de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Por isso, você que está aí me ouvindo, eu queria falar do nosso lar, da nossa casa. A nossa casa tem que ser o primeiro lugar que queremos estar correndo, vir correndo quando saímos do nosso serviço, do nosso trabalho, quando vamos, às vezes, ao mercado, fazer alguma compra ou qualquer outro compromisso. É a nossa casa que tem que estar na nossa mente, é para dentro da nossa casa que nós temos que voltar, que querer estar, porque lá nós temos certeza que a pessoa que está ali para nos receber ou as pessoas nos valoriza, nos ama de verdade e vai nos receber, nos reconhecendo e chamando pelo nosso nome. A nossa casa tem que ser a trincheira que encobre um soldado, mesmo quando vem bombas, armas,
vírus mortais. É dentro da casa que a gente recebe o calor do amor, para podermos ter forças de todos os dias enfrentar o mundo lá fora. É dentro do nosso lar que nós temos que ter o amor suficiente para todos os dias queremos renascer, queremos nos apoiar. Os braços dentro da nossa casa têm que estar estendidos para quando as quedas acontecem, nós cairmos, mas termos aonde apoiar. Reveja tudo isso na sua vida. Reveja tudo isso dentro da sua casa, da sua família. A crucificação de Jesus, ela nos dá a oportunidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. A paz do Senhor, fiquem com esta palavra. Amém.